Amados irmãos e queridos amigos, que a paz seja convosco. Vamos estudar sobre o importante tema, Cristo e a lei. Existe muita polêmica a respeito da lei de Deus. Muitos dizem que a lei foi abolida, que os cristãos não precisam guardar a lei. Vamos estudar à luz das Escrituras sobre esse importante tema, e não segundo o que os homens dizem. Em Mateus 5,17, Jesus fala: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Jesus, ele sendo o Messias, ele veio cumprir o que estava escrito a respeito dele. Jesus, ele não veio destruir a lei ou os profetas, mas ele sendo o Messias, ele veio cumprir a lei e veio cumprir o que estava escrito a respeito dele. Algumas argumentações comuns. Jesus aboliu a lei. Não precisamos guardar as leis do Antigo Testamento. O sábado é lei de Moisés. O sábado foi somente para os judeus. Estas argumentações são comuns, pois as pessoas dizem que Jesus aboliu a lei, que não precisamos guardar as leis do Antigo Testamento. Será isto verdade? Confira. Jesus aboliu na cruz as leis das ordenanças e não os 10 mandamentos. Em Efésios 2,15 diz: Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Jesus, no madeiro, ele aboliu a lei em forma de ordenanças. Ele não aboliu os 10 mandamentos. Jesus, sendo o Messias, ele cumpriu a lei. E hoje nós não precisamos mais fazer sacrifícios de animais, pois Jesus, ele se ofereceu única vez, havendo feito uma eterna redenção. E os rituais levíticos que envolviam sacrifícios foram abolidos na morte de Cristo. Colossenses 2,16 e 17 diz: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aqui, quando diz sábados, não está falando do sábado do sétimo dia, está falando dos sábados festivos, dos sábados cerimoniais, a qual foram abolidos por Cristo. Mas o sábado do sétimo dia permanece para os cristãos guardar, porque é uma lei eterna. Os 10 mandamentos, a qual Deus ordenou, são leis eternas. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Em Hebreus 9, 11 e 12 diz: Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Jesus, ele pôs fim aos sacrifícios de animais, pois ele, sendo o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem levítica, ele se ofereceu a si mesmo. Ele derramou seu sangue no madeiro. E pelo sangue de Jesus nós fomos reconciliados com Deus. E não precisamos mais oferecer sacrifício, pois Jesus, ele é o Cordeiro. E nós fomos lavados pelo sangue de Cristo. E perdoados os nossos pecados pelo seu nome. A lei de Deus existe antes do Sinai. Em Gênesis 26, 5 diz: Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. A lei, ela existia antes de ser dada para Moisés no Monte Sinai. Abraão, ele obedeceu os mandamentos e as leis de Deus. A lei não é de Moisés. A lei já existia antes de Moisés.
Os 10 mandamentos já existiam antes de Moisés, como vemos em várias provas em Gênesis, a qual o povo, os servos de Deus, eram conhecedores da lei de Deus. Em Êxodo 16, 28 a 30, uma prova que o sábado foi santificado antes de ser dado no Monte Sinai, diz: Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, porquanto o Senhor vos deu o sábado, porquanto ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias, cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. Deus, ele deu maná durante 6 dias. No 6º dia deveria ser colhido em dobro, pois no 7º dia não havia maná. Aqui o Eterno instrui o povo por meio de Moisés para que guardasse o 7º dia. Porém, o povo ainda não tinha recebido pelas mãos de Moisés os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. E assim entendemos que a lei já era conhecida antes de ser dada no Monte Sinai. A lei de Deus não foi abolida, pois se não existisse lei, não existiria pecado. Assim fala Romanos 7, 7 e 8. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Quando Paulo diz da lei, ele está se referindo aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a lei que aponta o pecado, é a lei divina que aponta o pecado. Os 10 mandamentos são necessários, pois os 10 mandamentos, eles apontam o pecado. Se não existir lei, não existe pecado. Então, se nós anularmos a lei de Deus, estamos dizendo que não existe pecado, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, e pela lei o homem é julgado. A lei não foi anulada. Assim diz Paulo aos Romanos, capítulo 3, 31. Anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. É dito que a lei foi abolida, é dito que a lei não é mais necessária, porém Paulo, ele é bem claro em dizer que eles não anularam a lei pela fé, mas estabelecia a lei. Esta lei é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos o cristão tem que guardar. Quando falamos em santificar o sábado, muitos afirmam que a lei foi abolida, se referindo que o sábado foi abolido. Quando nós falamos que a lei foi abolida, nós temos que saber nos posicionar, pois qual lei foi abolida? Qual lei não é mais necessária? Pois muitos dizem assim que a lei foi abolida para falar do 7º dia, que foi abolido. E vemos que não tem nenhuma prova em dizer que os 10 mandamentos foram abolidos. Se o sábado foi abolido, então os outros 9 mandamentos também foram. Quando Paulo fala que quem se justifica pela lei está separado de Cristo. Mas não está falando da lei dos 10 mandamentos, está falando dos rituais levíticos que envolviam sacrifício e também de outras leis. Nós entendemos que temos que guardar os 10 mandamentos, incluindo o sábado. O sábado é lei de Deus ou lei de Moisés? Quando falamos do sábado, é frequentemente falado que o sábado é lei de Moisés. Então, o sábado é lei de Moisés? Vamos entender. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Assim diz Êxodo 31, 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Deus, o Eterno,
escreveu em 2 tábuas de pedra os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram escritos por Deus, não foram escritos por Moisés. O sábado, o 4º mandamento, foi escrito por Deus. As demais leis foram escritas em um livro por Moisés. Assim está escrito em Deuteronômio 31, 24 a 26. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever no livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Os 10 mandamentos, como lemos, foram escritos por Deus em 2 tábuas de pedra, e as demais leis foram escritas por Moisés em um livro. Entendemos que a lei dos 10 mandamentos é eterna. Já as demais leis que Moisés escreveu no livro foram abolidas. Algumas delas foram abolidas, porque, como está escrito, essas leis eram sombra das coisas futuras. Quando o Messias chegasse, ele cumpriria esta lei. E assim a lei que envolve sacrifícios, nós não precisamos mais sacrificar animais, pois Cristo se ofereceu única vez e Ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O sábado é o 4º mandamento da lei de Deus. Em Êxodo 20, 8, 9 e 10 está escrito: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Repito, o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O sábado não é de Moisés, o sábado não é lei de Moisés, o sábado é lei de Deus, pois Moisés ele não criou nenhuma lei. Não veio nenhuma lei que Moisés criasse pelo seu próprio entendimento. Todas as leis foram dadas por Deus a Moisés. Apenas ele foi um canal para que Deus transmitisse a sua lei ao povo. Os 10 mandamentos permanecem intactos e temos que guardar, incluindo o sábado, porque o sábado é do Senhor nosso Deus. Os fariseus e escribas invalidavam os mandamentos de Deus. Em Marcos 7, 8 e 9 está escrito: porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar os jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem validais o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição. Jesus, estando em seu ministério aqui na terra, ele cobrou a observância dos mandamentos de Deus. E ele censurou os escribas e os fariseus por não guardar a lei de Deus, os 10 mandamentos. E eles invalidavam os mandamentos de Deus para guardar tradições. Jesus, ele não aboliu a lei de Deus, os 10 mandamentos. Ele cobrou a observância da lei, como é muito claro em muitas passagens no Evangelho. Jesus santificou o sábado. Veja em Lucas 4,16, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. O costume de Jesus era congregar no sábado, e nós temos que ter esse mesmo costume, de congregar no dia de sábado, porque o sábado é o santo dia do eterno nosso Deus. Cristo é o Senhor do sábado. Em Marcos 2, 27 e 28 diz: e disse-lhe, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do homem até do sábado é Senhor. O sábado, ele foi feito por causa do homem. Alguns religiosos dizem que o sábado foi somente para os judeus. Mas Jesus, ele diz, o sábado foi feito por causa do homem. Homem independente de nação, independente de cultura,
porque o sábado foi feito para o homem, porque ele precisa de um dia de descanso. Sábado no hebraico é Shabat. Shabat é descanso ou repouso. Jesus é Senhor do sábado e não Senhor do domingo. Jesus guardou os mandamentos. Assim está escrito em João 15:10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus, sendo o Filho de Deus, ele foi exemplo, guardando os mandamentos de Deus. E nós temos que guardar também, para que Cristo permaneça em nós, para que o amor de Deus esteja na nossa vida. As mulheres que seguiam a Jesus guardaram o sábado. Em Lucas 23:56 está escrito: e voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Qual o mandamento? O quarto mandamento da lei de Deus, que todo homem deve repousar, deve cessar as suas atividades semanais e descansar. E assim as mulheres que seguia o mestre, elas descansaram. Então Jesus não ensinou trabalhar no sábado, fazer serviço no sábado, pois estas mulheres sabiam que o sábado do sétimo dia é para descanso. Os apóstolos santificaram o sábado. Poucas vezes os discípulos se reuniam no primeiro dia da semana. Assim diz Atos 18:4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Paulo tinha o costume de todos os sábados pregar o evangelho. Paulo, ele deu exemplo para os cristãos de santificar o sétimo dia. E os apóstolos, os discípulos, poucas vezes se reuniam no primeiro dia da semana. É como vemos no livro de Atos. Os discípulos guardaram o sábado fora de Jerusalém. Em Atos 16:13 está escrito: e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Muitos dizem que os apóstolos, os discípulos, se reuniam no sábado por causa dos judeus, para pregar para os judeus, pois os judeus se reuniam nas sinagogas no dia de sábado. Esta argumentação é refutada. Esta argumentação não se encaixa nas escrituras, pois aqui os discípulos, quando saíram de Jerusalém, eles se reuniram no dia de sábado para a beira do rio, para procurar ali um lugar para fazer oração. Então os discípulos guardavam o sábado por obedecer à lei de Deus e não por causa dos judeus. Temos que guardar todos os mandamentos. Assim diz Tiago 2:10. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago, no capítulo 2 de sua carta, ele está falando dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Pois ele fala: aquele que disse, não matarás, também disse, não adulterarás. E se alguém não adultera, mas mata, se torna transgressor da lei. E aquele que transgride um mandamento, ele é culpado de todos. Então, nós temos que observar todos os mandamentos, pois se quebramos algum mandamento, nós nos tornamos transgressores de todos. Se alguém viola o sábado, ele se torna transgressor de todos. Então temos que guardar os 10, incluindo o quarto mandamento da lei de Deus. Primeira carta de João 2, 3 e 4. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. João, o apóstolo, ele fala de guardar os mandamentos. Aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Pois como a pessoa diz que ama e não guarda os mandamentos, não obedece a Deus,
Aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos, guarda a sua palavra. A lei de Deus foi escrita no nosso coração. Assim está escrito em Hebreus 8:10. Porque esta é a aliança que depois aqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. A lei de Deus está no nosso entendimento. A lei de Deus está escrita no nosso coração. A lei de Deus não foi abolida. Muitos dizem que a lei foi abolida, que não precisamos da lei. Nós temos que saber nos posicionar quando falamos da lei. Os 10 mandamentos da lei de Deus não foram abolidos, permanecem porque são eternos. Os 10 mandamentos é o coração da lei de Deus. E esses 10 mandamentos, incluindo o sábado, foram escritos no nosso coração. Esta é a nova aliança que Deus fez com a casa de Israel, com a casa de Judá. E hoje nós obedecemos a Deus por amor. Então, cabe a nós sermos observadores da palavra de Deus. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus serão salvos. Assim diz Apocalipse 14:12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, para sermos salvos, temos que guardar os mandamentos de Deus. Jesus ensinou esses mandamentos. No Evangelho, Jesus falou dos mandamentos de Deus, como está escrito, os mesmos mandamentos de Êxodo capítulo 20, os versos 1 a 17. Leia Êxodo capítulo 20, 1 a 17 e veja que Jesus ensinou esses mandamentos. Jesus não aboliu a lei de Deus. Você vai seguir a palavra de Deus ou a tradição de homens? Então, como foi falado, o sábado temos que santificar. O sábado é um sinal entre Deus e seu povo. O domingo não foi santificado por Deus. O domingo não é um sinal entre Deus e o seu povo. Na verdade, domingo não existe na Escritura. A palavra domingo, quando fala, diz primeiro dia da semana. E assim, irmãos, e assim, amigos, vamos seguir a palavra de Deus, vamos deixar a tradição de homens, pois o domingo foi oficializado por Constantino em todo o império em adoração ao Deus Sol. Não é um dia em que os apóstolos seguiam como santo. O dia santo é o sábado. E além do sábado, nós temos que obedecer os 10 mandamentos. Amados e amigos, visite a página da Igreja de Deus em Tianguá, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, mostre para seus amigos, mostre para seus irmãos, para que conheçam a verdade, para que tenham conhecimento das Escrituras. Esse canal tem o objetivo de anunciar as boas novas do Evangelho, anunciar a doutrina da Igreja de Deus. E você, irmão da Igreja de Deus, divulgue esse trabalho, coopere por meio do Evangelho do Reino de Deus. E você, querido amigo que ouviu essa mensagem, guarde no seu coração, medite, porque eu não falei de mim mesmo. O meu objetivo aqui é mostrar o que está escrito e não seguir tradição de homens. Mais uma vez, irmãos e queridos amigos, que a paz seja convosco, que o eterno nosso Deus abençoe e guarde a todos em nome de Jesus.